Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição e neste dia eu vou começar a expor a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus a primeira carta e agora eu vou expor a segunda carta dele à igreja que estava na cidade de Corinto. Eu não sei quantos vídeos serão necessários para expor toda essa carta, mas creio que mais de 20 vídeos, pois a primeira carta eu expus com 31 vídeos. Eu consegui expor toda a carta. E nesta segunda carta também acho que vai ser necessário aí mais de 20 vídeos. Vamos lá. Vamos à introdução desta carta tão maravilhosa que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Paulo, ele escreveu essa carta por volta aí da década de 60 do primeiro século, muito provavelmente aí na década de 60. Mas não temos assim exatamente uma data precisa. Ninguém teve esse trabalho, essa curiosidade de marcar a data, quando é que Paulo ele escreveu, mas muito provável aí na década de 60 do primeiro século. Mas o que importa é o conteúdo da carta. E ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Note bem que o modo de saudação de Paulo é praticamente igual. Ele sempre aí pontua que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, ou seja, foi o Senhor que o chamou para esse ministério santo, que é ser um apóstolo. O apóstolos é aquele que é enviado, é o mensageiro. Do grego é apóstolos, substantivo masculino, é um enviado, um mensageiro, um delegado. E diz que é pela vontade de Deus. Vontade, e a palavra grega é telema. Telema é propósito de Deus para com alguém, a vontade de Deus. E ele cita o irmão Timóteo também, que era um companheiro de Paulo, aí a partir da segunda viagem missionária. Ele conheceu Timóteo ali na região da Ásia Menor, e este homem passou a ser companheiro. Ele era um morador de Listra, cujo pai era grego, a mãe judia. E Timóteo, o nome significa que honra a Deus. Ele diz a igreja de Deus, a igreja aí é eclesia. A eclesia é um conjunto de pessoas, é reunião de pessoas para celebrar culto a Deus. Então a igreja é um grupo de pessoas, é um grupo de cristãos. A igreja de Deus, ou seja, não era de Paulo, a igreja era de Deus que estava em Corinto. E a todos os santos, interessante que coloca a todos os santos em toda a Acaia, ou seja, ele direciona especificamente a igreja de Corinto, e depois ele fala a todos os santos que estão ali na península ali do Peloponeso. Santos aí é hagios, adjetivo separado, toda a região da Acaia.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça é haris. Haris é um favor, é uma boa vontade. Interessante que o segundo significado dessa palavra haris é da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã. É um dos significados de haris. E ele diz também que paz aí a palavra irene, paz é estado de tranquilidade, é uma seguridade. É da parte de Deus, então essa paz ela procede de Deus, que é nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa, ele dá uma introdução bem pequena e vai logo falando da consolação do apóstolo em meus sofrimentos. Olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Interessante. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai também de misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito aí é o logetos. O logetos é abençoado, louvado também significa. Poderia ser traduzido também que louvado seja Deus. É um adjetivo. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é Pai de misericórdias. A palavra é oikitirmos. Oikitirmos é piedade, compaixão. Fala também disso. Compaixão é sentir a dor do meu próximo. Esta manifestação de sentir a dor do meu próximo é compaixão, é sentir a dor juntamente com. Mas também significa piedade. O que é ser pio? É ser devotado. E consolação. Consolação é paraclesis. Paraclesis é Pai de todo conforto. Também encorajamento. É por isso que ele introduz essa forma, que Deus, ele é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, porque é aquele que está ali para nos confortar, para nos consolar. E ele fala assim, é ele, Deus, que nos conforta. Novamente, aí agora ele usou o verbo, que é paracaléu, que o paraclesis aí é o substantivo, e esse substantivo ele vem de paracaléu, que é o verbo. Então aqui é o substantivo, que é paraclesis, aquele conforto, aí fala de conforto, encorajamento, exortação e admoestação. Aqui no substantivo fala de conforto. E o verbo fala de confortar, ou seja, encorajar, consolar em toda a nossa tribulação. O interessante é que ele usou tribulação, que ele usou a palavra tríplices. Esta palavra tríplices, ela ocorre pelo menos 43 vezes no Novo Testamento. E ela fala o ato de prensar, aflição, tribulação, angústia, opressão. Então fala o ato de prensar, de pressão, ou seja, é algo que a pessoa sofre que é terrível. Então por isso que ele fala que é Deus que nos encoraja, é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, ou seja, Deus nos conforta na nossa tribulação, nos encoraja na nossa tribulação,
para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, da mesma maneira que eu sou encorajado, confortado, exortado, admoestado, também Paulo ele faria isso com a igreja, porque ele aprendeu a passar por grandes tribulações e, experiente nas tribulações, ele também poderia ir. Ele usou novamente o verbo paracaléu, é o que? Consolar. Ele usa paracaléu aqui, eles traduziram, a JFA traduziu no início confortar e consolar. Mas tudo a mesma coisa, o verbo é o mesmo, paracaléu. Aqui é paracaléu e aqui também é paracaléu, ou seja, tudo é no fato de confortar e encorajar. Ou seja, para confortar, encorajar os que estiverem em angústia. Mesmo verbo aqui, tribulação aqui em cima, aqui embaixo também é tríplices. Ou seja, para que eu possa encorajar vocês nas suas lutas também. Com a consolação, aí agora eu uso o substantivo paraclesis, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Ou seja, aí novamente ele vai usar o verbo paracaléu, com que nós mesmos somos o quê? Consolados por Deus. Então, da mesma maneira que Deus me consola em meio às minhas tribulações, Deus me encoraja em meio às minhas angústias e tribulações, eu também posso confortar vocês. E ele continua, olha, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Está vendo? Porque assim como sofrimentos aí no grego é patema, aquilo que alguém sofre ou sofreu, e esse patema, ele é o sofrimento, fala do sofrimento de Cristo, ele inclusive ele joga assim como os sofrimentos de Cristo, e é interessante que ele coloca aí um substantivo, que é patema aí, é um substantivo, e de Cristo se manifesta, aí Cristo ele sofreu, fala o seu sofrimento, manifestaria, pareceu aí dar a ideia de tornar abundante ou excelente, fazer abundar, fornecer ricamente a alguém, de modo que ele tenha em abundância. Então porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, por isso que a palavra manifesta aqui é algo em grande abundância, em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, por causa de Paulo ser um apóstolo de Cristo, estar pregando o evangelho de Cristo, ele também sofre bastante. Por isso que o fato dele estar sofrendo por pregar o evangelho, ele estava sendo consolado por Deus. Então, através do grande sofrimento e o consolo de Deus, ele diz também, assim também a nossa consolação, e novamente vai usar aí o substantivo paraclesis, a nossa consolação, ou seja, o meu encorajamento, transborda. Novamente ele vai usar aí o termo perisseu, transbordam por meio da pessoa de Cristo. E ele diz o seguinte: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Veja que a introdução da carta é um encorajamento para que a igreja de Corinto permaneça firme nas tribulações. Por isso que ele vai usar aí o verbo tribo,
Ele não usou tríplices aqui novamente, mas tríplice é prensar, é angustiar. Aqui ele usou o verbo tribo, que também é prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza. É caminho comprimido, é estreito, é afligir. Então, olha, mas se somos afligidos, atribulados, comprimidos, prensados, é para o vosso conforto, ou seja, é para o vosso encorajamento. Ele usa novamente a palavra paraclesis, aí o substantivo. E salvação, que é soteria, é o substantivo, livramento. Se somos confortados, novamente o parakalé, o verbo, que é encorajar, se somos encorajados, é também para o vosso conforto. Então, aí para o vosso encorajamento, o qual se torna eficaz. Eficaz aí é energel, que produz algo, que trabalha para alguém, ou que mostra poder, suportando, aí hipomone, constância, permanecer firme, paciente, sofrer pacientemente, os sofrimentos, aí patema novamente, que nós também padecemos. Ou seja, Paulo está falando que ele também padece. Então, ele está falando do sofrimento dele, que ele é tribulado e também é confortado, mas aquilo que ele passa por tribulações e também recebe o conforto de Deus, é também para que a igreja de Corinto, ao sofrer tribulações, ela também seria confortada, encorajada por Paulo. E assim era para o crescimento da igreja que estava em Corinto. E ele continua aí no 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Então, a nossa esperança aí é elpis, a expectativa. A nossa expectativa a respeito de vós está firme. Olha só. Então, a minha expectativa a respeito de vocês, igreja de Corinto, está firme. Firme aí é bebaios, mantém firme, fixo, confiável. Ou seja, eu confio em vocês, sabendo que vocês, igreja de Corinto, sois participante, koinonos, companheiro, associado dos sofrimentos, ou seja, do patema aí, daquilo que alguém sofre. Assim o sereis também da consolação. Ou seja, se vocês sofrem, com certeza também vocês serão consolados. Eu tenho expectativa, esperança disso. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, ele não é específico aqui onde é que ele passou essa tribulação. Paulo passou muita tribulação, passou muita luta. Então, ele falou que ignorar aqui é deixar de saber, desconhecer. Olha, irmãos, aí de Corinto, eu não quero que vocês não fiquem sabendo, eu quero que vocês fiquem sabendo da tribulação que eu passo. Paulo não queria ser aquele super apóstolo que não sofre tribulação, que ele é o camarada que não tem nada contra ele, que não tem angústia, que não tem ameaça de morte. Ele é um apóstolo de Cristo, e que ele quer deixar bem claro para a igreja de Corinto que, apesar de ser um apóstolo de Jesus, ele está sujeito a passar por tribulações, por ameaças de morte, por perseguição por parte dos próprios irmãos judeus e algo mais que ele pôde passar durante a sua trajetória, por parte dos gentios idólatras. Então ele falou assim: estou passando por tribulações, eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Ele usa aí o mesmo termo, agora ele usou o termo tríplices, ou seja, eu fui pressionado, eu passei por aflição, que fala que sobreveio na Ásia. E ele falou o seguinte, que foi por quanto acima, além daquilo que eu posso suportar. E ele diz que ele a ponto de desesperar.
A palavra desesperar, exaporeomai, é um verbo. Exaporeomar é estar totalmente perplexo, perder toda a esperança, destituído de medidas ou recursos, renunciar toda a esperança. Por isso que ele está em desespero. Ele perdeu toda a esperança. Daqui eu não vou sair vivo mais. Ele perdeu a esperança da própria vida, ou seja, eu não vou sair vivo deste lugar. E ele no 9 diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Será que foi na ocasião que Paulo foi apedrejado e foi dado como morto? Não sabemos, ele não cita aqui. Olha, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Sentença aí, a palavra é apocrima. Ele foi julgado e sentenciado à morte. É interessante. Apocrima aí é um julgamento. E ele deveria morrer de morte, aí é thanatos, para que não confiemos em nós mesmos. Ou seja, Paulo, ele falou assim: eu sofria isso aí, essa sentença de morte, e para que eu não confiasse na minha própria pessoa, mas sim eu confiasse no próprio Deus, que Ele tem o poder de ressuscitar as pessoas dos mortos. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Olha, o qual, quem? Deus nos livrou, ou seja, Deus livrou Paulo da morte. Pelo termo apocrimos aqui, esse substantivo neutro, a ideia é de que Paulo foi sentenciado à morte. Aí não sabemos se foi o caso do apedrejamento ou foi se outra ocasião em que ele foi sentenciado à morte. Mas ele recebeu o livramento de Deus. Então é difícil saber, já que ele não cita o caso. Então ele falou que recebeu um livramento de morte. O 11, para encerrar: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, ele diz o seguinte, que ele quer que a igreja de Corinto ela fique ciente das lutas e tribulações que Paulo passou durante a sua trajetória missionária. Ele cita aí o caso que Deus livrou ele da sentença de morte. Para que Paulo ele queria que a igreja ficasse sabendo das lutas e tribulações que ele passou? Olha, para que, ajudando-nos também a vós, com as vossas orações a nosso favor. Ou seja, Deus estaria dando livramento a Paulo, claro, mas a igreja também deveria cumprir o seu papel de intercessora. Olha, com as vossas orações. Oração de quem? Da igreja de Corinto, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então Paulo fala: Deus estará me dando o livramento, mas também vocês vão fazer parte disso, através do quê? Das vossas orações. Vocês vão orar e Deus vai me dar o livramento. Então veja bem que a caminhada de fé aqui neste mundo é uma ação conjunta. Aqueles que estão na liderança, aqueles que estão pregando o evangelho, e também a igreja que participa de todo esse processo, através da sua intercessão, da sua oração, ela vai dando apoio àqueles que estão pregando o evangelho de Cristo Jesus. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Então no próximo vídeo só deu a introdução e as considerações iniciais de Paulo. Então no próximo vídeo eu estarei dando continuidade nesta carta tão linda que é a carta de Paulo
à igreja de Corinto. Então, portanto, estou aí na segunda carta de Paulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.